prontos? Vamos orar? Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso sobre a vida do pastor Vitor e da Lilian. Senhor, eu tenho certeza absoluta que virão muitos anos como este. Tenho certeza absoluta que para os próximos anos o Senhor está preparando provisões e provisões para eles e para esse ministério. Cremos, Pai, nesse espaço, nesse terreno sendo preenchidos. Chamamos a existência agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, bloco, cimento, areia, tudo sendo provido para que esse grande templo, assim como o Senhor colocou no coração do pastor Vitor, venha a ser levantado pelo poder do Teu Espírito, pelo poder do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Te damos graças por esse tempo de comemoração, de aniversário e também por essa conferência do Espírito Santo, onde o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, no nome poderoso de Jesus. Assim cremos, recebemos a Tua palavra com alegria. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga: você nasceu. Não, diga com mais fé para ele sentir você falando: você nasceu para dar certo. Diga de novo: você nasceu para dar certo. Bom, numa conferência como essa não tem como não falar da pessoa que nos faz dar certo. Você sabia que o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo não é um pensamento positivo, o Espírito Santo não é um vento somente que sopra sobre nós, o Espírito Santo é uma pessoa. Diga assim: o Espírito Santo é uma pessoa. É interessante nós começarmos do começo. Em Gênesis você começa a analisar a palavra de Deus e você vê como que Deus trabalhou na vida de Adão. Veja, Adão, ele tinha tudo na mão, a faca e o queijo, era só cortar e servir o café da manhã. O que Adão fez? Adão, por não cuidar daquilo que foi colocado como teu ministério e responsabilidade, que era cuidar do jardim do Éden, por não vigiar e deixar tua mulher conversando com uma serpente, automaticamente o pecado entrou por meio de um homem. É isso que a Bíblia diz e nós vamos ler o texto daqui a pouco. Quando o pecado se estabeleceu e entrou ali naquele lugar, aquele lugar não era um lugar chamado Éden, mas aquele lugar chamado coração. Adão tinha uma comunhão, ele tinha intimidade com o Pai, ele tinha a sensibilidade muito maior do que depois do pecado. O pecado gera morte. A Bíblia diz que depois que eles pecaram, eles ficaram distantes da glória de Deus, distante da presença de Deus. Dali então você vai perceber que Deus o tempo todo procurou comunhão com o homem, comunhão com o homem. O objetivo de Deus sempre foi trazer o homem de volta. Por que trazer o homem de volta? Porque o homem se perdeu. Nós às vezes falamos que nós estamos destituídos da glória de Deus, que nós estamos distantes de Deus, que nós somos pobres, cegos, miseráveis, nus, pecadores. Essa não é a nossa realidade em Cristo Jesus, amém? A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, não tem como você andar por aí achando que você não está próximo de Deus, ou que Deus está distante de você. Não tem como você andar por aí com a consciência de pecado, achando que Deus está distante de você. Deus não está distante de você. Deus está em você, mora em você, e hoje Ele vai fazer grandes coisas aqui, amém? Eu quero ler um texto com você, por favor. Abra comigo em Romanos capítulo 3. Vamos ler Romanos capítulo 3. O Senhor é muito bom. Aleluia. Romanos capítulo 3. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 3. Abra lá comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Toda vez que eu venho pregar na igreja do pastor Vitor, eu me sinto grande. Eu falo para ele isso. Ele começa a querer me honrar lá, põe café, põe isso. Eu falo: para com essas frescuras aí, rapaz. Ele: não, pastor. Eu falei: você vai fazer eu me sentir grande assim. Pastor de vocês é uma grande bênção, amém? Você tem que vir para cá em jejum. Se você vir para cá com a boca livre, você volta uns 4 quilos mais gordo. Não é fácil não. Depois a esposa quer colocar eu para dormir com o cachorro. Romanos capítulo 3, verso 23. Leia comigo. Está escrito assim, versículo de número 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí o texto diz o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação
mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na tua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Diga comigo, justiça. No tempo presente, para que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora, se pela graça somos salvos mediante a fé, você percebe que não depende das suas ações e das suas obras, e sim da tua crença. A tua crença e a tua confissão traz a realidade que Cristo te colocou e desejou que você vivesse. Então, hoje você passa a analisar a sua vida em Cristo e você percebe que todo benefício que você tem não foi pelas suas obras, não foi pelo que você fez, não foi porque você andou corretamente, muito pelo contrário, foi porque você creu em Deus. A Bíblia diz que com a boca nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos, com o coração cremos para a justiça e com a boca confessamos para a salvação. Então você crê com o coração, confessa com a boca e tudo que é direito seu, que está em Cristo Jesus, passa a existir e se materializar na sua vida. É muito claro isso, muito simples, muito fácil de entender. Quando você entende que tudo que você fez de errado, Ele colheu naquela cruz, para que tudo que Ele fez de certo, você colhesse naquela cruz, você passa a viver com a consciência de justiça de Deus. Não é por força, nem por violência, não é pelas suas obras, mas é pelo que você crê no que Ele fez. O sacrifício que ele fez te traz uma vida de justiça, e não as suas obras justas. Isso nos dá o direito de viver de qualquer forma, em hipótese alguma. A graça nunca vai ser direito para pecar. Tem gente que nem conhece a graça e vive pecando. Graça não é passaporte para pecado. Graça, na verdade, é o apoio para você desfrutar com consciência daquilo que é direito seu conquistado em Cristo Jesus. Se alguém diz conhecer a graça e vive pecando, esse tal não é de Deus e esse não conheceu Jesus. Não existe possibilidade de você viver pecando porque você está dentro da graça. Muito pelo contrário, a graça te traz consciência de que você deve honrar mais ainda o seu Deus. Por quê? Você não era merecedor e Ele te fez merecedor. Você estava destituído da glória dEle e por meio dEle, do sacrifício dEle, Ele te fez santo. Então, tudo que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3, vós sois abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está escrito que nós não vamos ser abençoados, nós não seremos um dia abençoados. A Bíblia diz que nós somos por quê? Porque temos por meio de quê? Da tua fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Quando você crê em Cristo, tudo que é dele passa a ser seu. Diga, eu tenho um pai que tem. Eu ouvi muito tempo meu pastor dizendo isso: você não precisa ter, você não precisa ter. Foram 12 anos ouvindo ele falar isso. Você não precisa ter, você precisa ter um pai que tem. Isso muda tudo, irmão. É óbvio que se você tem um pai que tem, você tem. Mas a verdade é que quando você tem consciência do teu pai que tem, você não fica mais por aí esperando as migalhas que caem da mesa se manifestar na tua vida. Quando você tem consciência do pai que você tem, você não fica por aí implorando para que pessoas coloquem a mão na tua cabeça para o poder de Deus se manifestar. Até porque o poder de Deus, e é disso que nós vamos falar nesses dias, o poder de Deus não vai se manifestar de fora para dentro, ele vai se manifestar de dentro para fora. Vou repetir porque você não entendeu. Ele não vai se manifestar de fora para dentro, ele vai se manifestar de dentro para fora. Quem ensinou isso? Jesus. Ele disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Está começando a ficar bom. Então, você coloca esse poder para fora, é você que manifesta esse poder. Então o texto diz que nós estávamos sim, destituídos da sua glória. Mas quando você ergueu a tua mão pela primeira vez, ou foi à frente em algum lugar, ou confessou Jesus como eu, que confessei Jesus escondidinho, onde ninguém nem viu. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo num orelhão, orando com uma pessoa do avivamento bíblico lá de Minas Gerais. Eu liguei para esse pastor e eu disse: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ele falou: então vamos orar. E oramos pelo orelhão, o Espírito Santo me encheu pelo orelhão. Então, o Espírito Santo não pode ficar preso dentro de uma caixinha. As pessoas acham que serão cheias e batizadas com o Espírito Santo somente quando alguém impor as mãos. Pode ser que isso aconteça? Sim, pode ser. Mas eu queria explicar para você como funciona essa questão de orar e falar em outras línguas. Às vezes nós imaginamos que um romper ou um mover sobrenatural ou uma ventania virá sobre esses vidros e vai chacoalhar toda a igreja e as pessoas vão ser cheias. É claro que a Bíblia relata momentos como esse, onde terremotos veio por meio da manifestação da unção de Deus. Agora,
Quando você aceita Jesus, é mais ou menos, é semelhante como aquela limonada que você prepara em casa e não mistura tudo. Você põe o limão na água, põe açúcar dentro da água, açúcar está lá, se for um açúcar cristal, pior ainda. O limão está lá dentro, a água está lá dentro, a vasilha está lá, você põe no copo e toma, qual o gosto? Azedo. Por que está azedo? Porque você não mexeu os ingredientes. Depois que você pega lá uma colher de pau, tem gente que mistura limonada com colher de pau, né? Quem nunca fez isso, não me critique. Em casa a gente mistura sim, mas tem já hoje as jarras que misturam lá. Quando você mistura e você coloca no copo para tomar, qual o gosto que você vai sentir? Doce. Por quê? Porque os ingredientes foram misturados. Eu te pergunto, o que foi acrescentado dentro daquela vasilha de limonada? Se o limão estava lá, a açúcar estava lá, a água estava lá, por que então que nós tomávamos e não sentíamos o sabor doce de uma boa limonada gelada? Porque de fato e de verdade, queridos, a água estava lá, o açúcar estava lá, o limão estava lá, mas a água não estava sendo mexida, movimentada. Eu não sei se isso te traz uma reflexão legal, mas eu consigo entender que é assim que Deus faz com o cristão. Quando você confessa Jesus Cristo, você não recebe um batismo para depois receber um outro. Você não recebe um Espírito Santo para depois receber o outro. Quando você confessou Jesus, automaticamente a vida de Deus entrou dentro de você. Ninguém pode dar um novo nascimento senão o próprio Espírito Santo. Então, quando você nasce de novo, o Espírito Santo gerou vida em você. E o que acontece ali? A limonada está quase pronta. Está faltando só alguém vir e mexer as águas. Às vezes impondo as mãos sobre você. Às vezes com um louvor e uma atmosfera de adoração maravilhosa. Às vezes num orelhão falando com o pastor, como foi no meu caso. Às vezes dentro do teu carro dirigindo. De repente você começa ali a orar em outras línguas. O que está faltando para você? Depois que você confessou Jesus, ser batizado com o Espírito Santo e o Espírito Santo entrar dentro de você? Não, está faltando você crer e falar em outras línguas, mexer as águas. Não é difícil, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes você está aqui nessa conferência do Espírito Santo, achando que nós vamos pegar você, virar você de cabeça para baixo, chacoalhar tudo que não presta, depois colocar você de cabeça para cima e derramar um balde de água chamado Espírito Santo sobre você. E não é isso que vai acontecer, porque de fato, de verdade, quem foi que disse que você precisa ser completamente limpo para receber o Espírito Santo? Aí que está a consciência de justiça. Quando você entende quem Deus é, você entende que você precisa do Espírito Santo estando sujo. Porque se é Ele que limpa, irmão. Aí tem pessoas que dizem, como aconteceu comigo, quando nós fomos abrir o Verbo da Vida de Pirituba, lá na cidade de São Paulo, que hoje é pastoreado pelo pastor Edson Conceição, nós estávamos dentro de uma casa, começamos o trabalho dentro dessa casa com o pastor Edson, e eu estava ali ministrando, fazendo aqueles cultos, até que aquela obra fosse obra e se tornasse o que se tornou hoje. Então nós começamos aquele trabalho, e uma jovem, ela chamada Aparecida, ela era namorada de um músico nosso, e ela chegou na igreja, vindo de uma igreja toda religiosa, e ela disse assim: pastor, eu acho que há 14 ou 17 anos, eu não sou muito bom para números, ela disse: eu estou há X anos, tentando ser batizado com o Espírito Santo, e eu não consigo receber o Espírito Santo. Eu falei: por quê? Eu não sei, porque eu acho que eu não estou preparada para receber o Espírito Santo, e o meu antigo pastor, com todo respeito a quem crê assim, agora eu não posso ferir a palavra, amém? Respeito, mas não quer dizer que eu concordo. Então, o meu antigo pastor disse que se eu não estou orando em outras línguas e eu não fui batizado com o Espírito Santo, é porque eu ainda não estou completamente apta, purificada para receber da presença de Deus. Eu disse para ela: então, se você consegue ser purificada sem o Espírito Santo, para que depois de ser purificada você vai precisar dele? Hoje vai ter batismo aqui, hein? Então, por que eu preciso dele se eu consigo sozinho? É aí que está o detalhe, irmão. Não são pelas suas obras. Não é pelas tuas obras. É pelo teu posicionamento em crer que ele é capaz de fazer infinitamente mais, além do que você pede e além daquilo que você pensa. Quem está comigo, diga amém. Então diga 3 vezes: eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Amém. Ninguém vai te convencer que você nasceu para dar errado. Amém? Então aquela jovem disse a forma que ela cria, e o pastor Edson Conceição ainda não era pastor, nós estávamos num treinamento. Ele disse assim: minha querida, eu vou impor as mãos sobre você, e você vai orar em outras línguas, não porque você ficou pronta, santificada,
mas porque você ficou pronta na tua crença. Creia que Deus vai te encher, que a presença dEle vai tomar conta de você, e que você vai falar em outras línguas hoje, não porque você merece, mas porque você precisa. Ninguém está recebendo nada de Deus por merecimento, irmão. Você recebe dele pela fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. A cura, fruto da graça, obra da fé. O aumento, fruto da graça, obra da fé. Pastor, o que é mais importante, a fé ou a graça? Irmão, você não entra no avião sem uma das asas. A fé é uma asa que te faz voar e tomar posse de tudo aquilo que a outra asa chamada graça te deu. Então não tem como andar desequilibrado nem no assunto da graça e nem no assunto da fé. Pastor, mas eu conheço pessoas que são desequilibradas acerca desse assunto. Por isso Deus fundou fé e graça. Para que nós pudéssemos trazer ao Brasil uma mensagem de graça equilibrada, não essa graça barata que eles pregam por aí, que as pessoas vivem de qualquer jeito. Não, irmão, nós anunciamos graça baseado naquilo que é a pessoa de Jesus Cristo. Em nenhum momento Jesus deixou as pessoas viverem livre de qualquer forma, dizendo que essa era a vontade de Deus e que agradava a Deus e que eles podiam ser salvos daquele jeito, de qualquer jeito. Não, não. Jesus sempre pregou santificação, Jesus sempre pregou purificação. Jesus sempre foi a favor que as pessoas largassem a velha natureza e vivesse uma nova vida em Cristo. Então, viver na graça é viver santificado. Aleluia! Com essa consciência você entende que os seus erros acontecem, mas que o Senhor não te condena por eles. Desde que haja em você mudança de direção, desejo de acertar o alvo, desejo de caminhar firme com Ele. Você está comigo? Se você tiver essa consciência, queridos, vai ficar muito fácil a hora que nós colocarmos as mãos sobre você. E até o final dessa conferência eu tenho certeza que não haverá ninguém mais aqui no nosso meio sem o batismo com o Espírito Santo. Eita glória, você não se alegra com isso não? Se fosse lá na igreja o povo estava dançando, hein? Brincadeira. Lá eu tenho que puxar a cadeira para eles dançar. Eu falo para os diáconos, quando eles ficarem em pé, erguer as mãos, vocês tiram as cadeiras porque não tem mais como sentar. Se cair no chão vão pensar que é mover do Espírito e a gente segue o barco. Eles estão espertos comigo lá. Por isso que é bom ter cadeira empilhável. A gente faz uns barulhos santos lá. O povo fala, esse pastor é doido. Falo, doido é você de me escolher como pastor. É ou não é, gente? Glória a Deus. Então, vamos avançar mais um pouco. Romanos 5, versículo 12, diz assim. Romanos 5, versículo de número 12, está escrito assim. Portanto, assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diga assim, todos. Olha para o irmão do lado e fala, nem você se salva. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Agora, se todos pecaram por meio de um homem, a Bíblia também diz que por meio de um único homem, salvação se estabeleceu para nós. Se Adão esfregou o pecado em nós sem nós merecermos, você também teve sangue esfregado em você sem você também merecer. Então, se um homem deu vida à morte que te pegou, também um homem chamado Jesus deu vida e tirou toda a morte que um homem colocou em você. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça. Que justiça é essa? Que justiça? Esfregar o pecado em você, Ele enviou o Filho, que também esfregou o sangue em você. E hoje esse sangue te dá condições de receber da mesa, de desfrutar das bênçãos, de desfrutar de tudo aquilo que Ele prometeu. Então, após o pecado de Adão, o objetivo de Deus foi desenvolver comunhão com o homem. O objetivo de Deus foi, por meio dos seus profetas, anunciar que viria o Messias, viria o Salvador, viria aquele que restauraria, viria aquele que faria a comunhão fluir de novo de Deus para com o homem. Adão automaticamente ficou sem a presença em manifestação do próprio Deus. A Bíblia diz que ele morreu, mas você não vê ele cair sobre a terra como aconteceu com Ananias e a esposa. Ele não caiu. Então que tipo de morte que Adão sofreu? Uma morte espiritual. Ele ficou distante de Deus. Adão deixou de ser filho. Está comigo?
Nós falamos muito do primeiro Adão e do segundo Adão. Nós falamos muito do primeiro Adão e do último Adão. Mas deixamos de entender princípios que fazem toda a diferença. Como é que Adão vivia nessa terra antes do pecado? Você já parou para imaginar? Imagina agora Adão dando nome aos peixes. Mergulha um pouco, acaba o oxigênio, ele sai com a cabeça assim para fora e fala: ô Senhor, que missão difícil, tem que ficar mergulhando, achando os peixes, para poder dar nome para todos esses peixes aqui. Imagina Adão falando tucunaré, pacu, tambaqui. Você não conhece esses nomes não, né? É porque lá a gente só pesca em água doce, aqui vocês estão perto do mar. Então eu falo dos peixes de lá e eu sou um bom pescador, viu? Brincadeira, não vou fazer você acreditar nisso não. O pastor Vitor achou que o peixe que eu coloquei no Instagram essa semana era de plástico. Peixe bom, bonito. Vim no carro de lá aqui tentando mostrar para ele: olha o peixe que eu peguei, olha o peixe que eu peguei. Ele: sai para lá, conversa de pescador, sai para lá. Vou trazer um desse para você. Ele vai para lá, você vai ver se eu não vou tirar uma foto dele com um peixe na mão que eu peguei. Então você percebe que Adão, ele tinha uma vida sobrenatural, porque para fazer o que ele fez, ele precisava viver no sobrenatural de Deus. O que eu quero dizer é que Adão tinha uma coisa que todo homem precisa ter para ser bem sucedido e cumprir todas as suas tarefas aqui nessa terra, a sua missão, o seu propósito como homem, como mulher de Deus. Adão tinha comunhão. Agora, o que atrapalha a comunhão? O pecado. Pecado gera morte, por isso que graça não é liberdade para alguém pecar. Muito pelo contrário, graça me dá a consciência de viver na presença dEle. Amém? Sem culpa, sem medo, sem condenação. Você está comigo? Então agora aqui está Adão numa situação totalmente desfavorável. Deus colocou Adão numa situação favorável e ele tornou aquela situação totalmente, completamente desfavorável. Podia desfrutar de tudo, podia se alimentar dos melhores frutos da terra, podia viver uma vida livre, porém ele escolheu a prisão. Quando você escolhe a prisão? Quando você deixa de ouvir Deus para ouvir a razão. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Então a comunhão ali foi quebrada. Jesus mirou a salvação. Jesus mirou o propósito dele nessa terra. Jesus mirou, veja em Mateus capítulo 4, quando o tentador se aproxima dele, ele foi pelo Espírito levado ao deserto, e o tentador começa a apresentar N situações. Alguém que jejua 40 dias e 40 noites, certamente deve ter muita fome. Você concorda comigo, sim ou não? Tem irmãs que abrem jejum de 2 horas, não tem, irmãs? 3 horas. Minha mulher come de 3 em 3 horas, 3 em 3 horas. Ela: amor, mas eu como pouquinho. A nutricionista mandou fazer assim. Cada hora ela come um negocinho. Uma hora é uma barrinha, outra hora é isso, é aquilo. De 3 em 3 horas, regradinho. Eu falo para ela: se eu comer o tanto que você come de 3 em 3 horas, eu vou sair daqui rolando. Se deixar prato de comida doce perto de mim, meu irmão. Eu joguei futebol profissionalmente, então quando eu como muito, eu engordo rápido, muito rápido. Porque eu parei de fazer atividade física, então o organismo da gente já, né, é um veneno. Não deixa muita coisa gostosa perto de mim não, que é perigoso. Então eu me policio para não comer tanto. Você precisa ter domínio sobre tua vida. O que faltou para Adão aqui foi domínio. Pela falta de domínio, pela falta de posição, ele perdeu tudo aquilo que Deus deu na mão dele. Adão era o senhor dessa terra. Adão tinha autorização para governar aqui, para fazer da melhor forma o trabalho que foi confiado na sua mão. Por causa do pecado, ele se distanciou da presença de Deus. Interessante é que em Lucas 24, versículo de número 49, diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eu estou fundamentando algumas coisas para que nós possamos entrar aqui em um lugar bem precioso diante daquilo que eu quero ensinar para você. Jesus disse: fiquem na cidade, para que do alto vocês sejam revestidos. Note que Jesus veio, pagou um alto preço naquela cruz, foi pisado, moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos completamente sarados, livres. Então tudo que não prestava de você, Ele levou naquela cruz, para que tudo que prestasse dele do céu viesse para a tua vida. Isso tem que te deixar feliz, pelo menos um pouquinho. Ele leva tudo que é teu que não presta, para você levar uma colheita de tudo que presta. Ele troca o dele pelo teu. Eu não sei se você viu uma imagem no Facebook rodando, de uma menininha, e eles fizeram um desenho simulando que era Deus ou Jesus ali, né? Porque a Deus ninguém vê. Imagino que eles simularam uma imagem dizendo que era Jesus. E Jesus está com um urso.
enorme atrás, de pelúcia, e a menininha com o ursinho pequenininho. E aí Jesus estende a mão, pede o ursinho pequeno, a menininha abraça-se o ursinho com tanto gosto, Jesus com a mão estendida e com a outra mão aqui ele tinha um urso igual, só que bem maior, com as mesmas características, mas bem maior nas suas costas. Aquela imagem tem uma voz, ela fala mais que muitas palavras. Aquela imagem, ela está dizendo o seguinte: entrega logo o seu para ele, que o dele é muito melhor do que o seu. É isso que aquela imagem está dizendo. Às vezes nós ficamos presos a tão pequenas coisas, com medo de entregar ao Senhor aquilo que é necessário ser entregue para viver uma vida digna diante dEle, achando que nós estamos perdendo. Se você aprender a confiar no Senhor, você vai ver que tudo que você deu é nada perante o que Ele pode dar para você. Irmãos, o maior fracasso que o cristão enfrenta hoje é tentar colocar vontades de Deus para Deus atuar. Ele cria uma vontade e quer que Deus abençoe. Eu falo para os meus colegas pastores e amigos, a gente conhece bastante ministro na região que eu estou, e eu digo para eles: não abram uma igreja não abre, igreja se nasce. Então às vezes o ministro, o pastor, esse vai ficar doidinho comigo querendo me filmar, eu vou começar a trabalhar agora. Então, às vezes o ministro, ele pensa que porque ele pregou para 10 pessoas, ele tem uma chamada para abrir obra. Abrir obra é algo sério, irmão. Se não fluir sobre você uma unção para estabelecer, você não pode brincar com isso. Por quê? Abrir obra mexe com pessoas. E se sua chamada for frustrada, você também vai frustrar pessoas. E é tão difícil tirar feridas de pessoas que davam crédito e acreditavam para alguém que pisou na bola. Por isso devemos ser modelos. E Paulo nos ensina a nos tornar modelos. Adão tinha a chance de ser um modelo. Adão tinha a chance aqui de se tornar o cara, a referência. Na verdade ele se tornou uma referência para nós, mas uma referência infelizmente negativa. E aí entra o processo do nosso irmão mais velho chamado Jesus, para tentar recuperar o homem, para tentar trazer o homem de volta. Certo que esse plano ia dar certo porque foi Deus que criou. Quando Deus te dá uma missão e um plano e você faz, pode ter certeza que vai funcionar, porque Ele é o dono. Diga assim: Ele é o dono. Não, diga outra vez: Ele é o dono. Tudo que eu fizer segundo a vontade de Deus não vai dar certo. Já deu. Amém? Então, agora vem Jesus com todo esse plano de salvação e Ele tira, a Bíblia diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Deus já resolveu o problema com o pecado. Sabe quem não resolveu o problema com o pecado? O homem que gosta do pecado. Deus já resolveu o problema com o pecado. Por meio do sangue de Jesus Cristo, nós não temos mais o inimigo chamado pecado. Não temos. Pastor, como assim o senhor está falando que o pecado não existe? Para quem anda em Deus não deveria existir. A verdade é que todo problema com o pecado era uma promessa, era um apontamento, eram profecias que falavam daquilo. De fato, quando Jesus morreu na cruz por nós, e Ele disse: está consumado. Naquele ato, naquele momento, o problema com o pecado foi resolvido. E aí nós passamos a viver uma vida de escolhas. E escolhas podem nos fazer ter uma vida plena ou não. Quem está comigo, diga amém. Então o problema com o pecado está resolvido. Nós às vezes não resolvemos esse problema e nos consideramos indignos para receber a plenitude de Deus, para receber a presença de Deus. Nós achamos, como essa jovem, que por um momento não estamos puros o suficiente para receber de Deus, quando na verdade o que nos purificou não foi o nosso esforço para não errar, o que nos purificou foi o sangue. Quem jantou hoje, diga amém. Quem não jantou tem cantina, tem? Não? Tem não, gente. Não foi nem profético isso. Nada profético. O profeta estava fora da unção aqui, para dar um chute desse, não saber que tem cantina, devia pôr a mão na cabeça e falar: Senhor, revela. Tem cantina hoje. Brincadeira. Então, a unção de Deus, ela tem a obrigação de nos colocar no lugar e na chamada que Deus tem para nós. Mas você tem a obrigação de achar o lugar da unção de Deus. O que eu estou te ensinando vai mudar a tua vida, irmão. Calma, nós estamos construindo algumas coisas aqui que vai deixar você nesses próximos dias com um pouco mais de vontade de Deus. Você tem que ter sede, fome dele, você tem que acordar pelas manhãs querendo Deus. Agora, se eu não limpar o caminho, não mandar o machado aí nas religiosidades, não vai ter como você receber nessa conferência a plenitude. E você precisa receber, porque é desejo de Deus se relacionar com você. Diga amém.
Então em Atos capítulo 1 versículo 4, não precisa abrir, também vai falar sobre ficar na cidade, e Lucas escreve muito bem sobre isso. Fiquem em Jerusalém, até que do alto receba do poder de Deus. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser. Veja que interessante, ele diz, Vitor, e recebereis poder, uma coisa, ao descer sobre vós o Espírito Santo, outra coisa. Veja, às vezes nós confundimos e misturamos, achando que poder é o Espírito Santo e o Espírito Santo é o poder. Não é, o Espírito Santo é uma coisa, o poder e a unção é outra coisa. Agora, nunca você vai ver o poder sozinho, separado do Espírito Santo. Eles são tão íntimos que parece a mesma coisa. Eles estão tão juntos que parece a mesma coisa. Mas de fato o Espírito Santo é algo e a unção, o poder é uma outra coisa completamente diferente. Agora, nunca caminham separados, são casados. É como se Deus estivesse no meio e apresentasse o Espírito Santo para a unção, e o Espírito Santo falasse: unção, quer casar comigo? A unção, claro que eu quero. Onde o Espírito Santo vai, a unção vem e opera. Você está feliz por isso? Então, quando você vê a mão de Deus se movendo, quando você vê o mar se abrindo, quando você vê eles andando sobre as águas, quando você vê manifestações de milagres, certamente há uma operação ali do casado, o Espírito Santo e o poder. Espírito Santo e a unção de Deus. Sempre que o Espírito Santo se manifestar, vai haver poder. Está comigo, gente? Então as pessoas dizem: o Espírito Santo é o poder de Deus. Concordo, mas você precisa separar isso para que você entenda no teu sistema de crença que se você nasceu de novo, quem gerou vida em você foi o Espírito Santo. Então o poder também entrou. Não vai vir nada de fora te revestir. Você vai mexer as águas e andar uma vida sobrenatural. Ele disse em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Detalhe, abre parênteses, para ser. Se você quer a presença, se você quer manifestação do Espírito, se você quer unção sobre a tua vida, você precisa entender que não é para você, é para ser. Deixa eu explicar melhor. A tua unção é para mim, a minha unção é para você. Eu vou dizer de novo: o que você tem de unção é para o teu irmão, o que eu tenho de unção é para você. Está comigo? Em 1 João capítulo 2, versículo 20, está escrito que nós recebemos a unção que procede do Santo. 20 e 27, não temos necessidade que nos ensine, porque o Espírito nos ensina, Ele nos conduz, Ele nos guia em toda a verdade. E a Bíblia diz que a unção que dele recebemos fica em nós, permanece em nós, está conosco. Que unção é essa? Essa unção é a unção dentro de você. Essa unção, ela está em você. Quando você nasceu de novo, ela se manifestou, ela realizou o novo nascimento, pousou em você e ficou. Para quê? Para desenvolver você dentro do caráter de Cristo, para desenvolver você em Deus. Agora, com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos, você vai se interessando pelas coisas do reino, e você começa a entender que você tem uma vocação, que você tem uma chamada, que você quer fazer alguma coisa. Então, você começa a se achar, se oferece para fazer alguma coisa na igreja, se disponibiliza para fazer a obra de Deus. Aí nós vamos começar a assistir uma outra manifestação que procede do mesmo Deus. O Espírito é o mesmo. Agora, os tipos de unção são diferentes. A unção que está dentro de você, você recebeu no novo nascimento, quando confessou Jesus, para desenvolver você no caráter de Cristo. Agora, a unção sobre você, o irmão Kenneth Hagin é muito feliz nas colocações, e tudo que nós sabemos nós aprendemos com ele. Amém? Ele é muito feliz na sua colocação num livro chamado O Espírito Santo, o Espírito sobre o homem e o Espírito dentro do homem. E ele explica com muita clareza. Eu acho que deve ter esse livro por aí, né, pastor? Esse livro é um livro, eu acho que de capa azul. Ele é maravilhoso, você tem que ter esse livro após essa conferência. Se acabar os livros lá no fundo, que eu acho que vai acabar, faz pedido que eles pedem para você. Amém? Ali vai ficar muito claro a unção sobre você para fazer, para ser, para realizar, e a unção dentro de você para desenvolver você. Então a unção sobre você é para os outros. A unção dentro de você é para alinhar você. Quando ele diz que você não precisa que as pessoas te ensinem, ou que alguém vos ensine, porque o Espírito te ensina tudo, não é para você se tornar um rebelde espiritual e dizer: pastor, para de me corrigir, porque eu não preciso que ninguém me ensine. Meu irmão, se o pastor está ensinando é por meio do Espírito Santo.
O texto não está dizendo isso. O texto está falando que você pode, na escola do Espírito, aprender sem ninguém estar ali te ensinando. Por exemplo, você está andando no carro. Você sabe que não pode entrar à esquerda porque é contramão. Não precisa o pastor aparecer lá no farol. Epa! Eu vi você dando seta para a esquerda e aqui é contramão. Vai para o banco, 3 meses de banco. Não, não precisa. Dentro de você essa unção vai dizer: tu está errado, rapaz. Você não pode entrar aí não. Não dá para você ir para aí. Aí vai na padaria, o abençoado dá um troco a mais. Ele diz: olha lá, o pastor falou que eu nasci para dar certo. Olha aí, ó. O povo está me dando troco a mais. Você leva e diz: sou um favorecido de Deus. Olha a graça me alcançando. Não, isso é ser ladrão, gente. Porque qual era o correto? Ouvir a voz do Espírito e deixar essa unção trabalhar em você, te ensinando que você sabe que você está errado. Devolve o troco e, se possível, oferte. Não é verdade? Então, essa unção vai te ensinando todas as coisas. Pastor, eu quero viver nesse nível. Eu preciso chegar nesse nível. Eu quero a unção do Espírito sobre mim para eu realizar e fazer. E quero a unção de dentro me ensinando, me guiando. O que eu preciso fazer? Descer da escada da religião para mergulhar na graça. Só isso. Como é que eu desço dessa escada, pastor? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mundo, sistema, não entrei na forma dele, mas transformai-vos pela renovação da tua mente, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja, há uma vontade melhor para você viver de Deus, há uma vontade plena para você viver de Deus, mas às vezes nós não conseguimos viver essa vontade plena de Deus, porque os pensamentos religiosos nos roubam, nos assaltam. Você não percebe que desde o Éden o diabo tinha um objetivo: roubar a comunhão do homem com Deus, porque ele sabe que um homem, por mais que seja feito à imagem e à semelhança de Deus, sem Deus ele comete chacinas, como vocês assistiram na televisão recentemente lá em Suzano, perto da cidade que eu nasci. Então você vê aquelas manifestações e você diz: o diabo está furioso. Na verdade, ele sempre esteve, a missão dele sempre foi matar, roubar e destruir, e o nosso objetivo como pregadores da palavra é que um número máximo de pessoas se aproxime dessa verdade, para que eles não se tornem vítimas das astutas ciladas de Satanás. A ideia do diabo não era destruir 3, 5, 9, a ideia do diabo era destruir todos. Agora, por que que muitas vezes nós somos livres desse tipo de destruição? Por causa do favor, por causa da graça, por causa das manifestações de Deus, por causa da vida que você escolheu viver. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Isso quer dizer que aquele que vive para o Senhor, que aquele que vive no Senhor, jamais será atingido. Bala nenhuma vai te pegar, maldição nenhuma vai chegar até você. Aliás, não há encantamento e nem maldição sobre a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Então o que nós devemos fazer diante dessas apresentações ridículas do diabo? Ele tenta apresentar vídeos com chacinas, vídeos com sangramentos, colocando, embutindo medo na vida das pessoas. O medo é um dos maiores inimigos da fé, irmão. Quando o medo vem e entra em você, você está paralisado na tua fé. Se você está paralisado na tua fé, você automaticamente paralisou o favor e a graça na tua vida, porque tudo se move por meio da fé. Então, essa imagem entra na mente do cristão, você passa a viver com medo e se torna vítima. Alguém ungido, alguém protegido, alguém que os anjos estão ali, prontos para servir, agora caminhando com medo. Medo é inimigo da fé. Se você tiver medo, você não vai ter nada de Deus. Então o que nós fazemos diante de tudo isso? Nós também vamos esfregar na cara do inferno aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Como? Por meio de cultos, conferências, carnaval. Nós passamos dentro da igreja ou dentro de um retiro, movendo e se movendo no Espírito Santo, pregando a palavra, anunciando o que Ele tem feito na tua vida, mostrando os milagres, mostrando os aumentos, mostrando as curas, mostrando o quanto Deus é na tua vida, irmão. Então por que bolamos uma conferência como essa? Isso aqui não é um sistema de arrecadação de dinheiro, porque você nem foi cobrado para entrar aqui. Isso aqui não é um momento que eu, Vitor, Areta, nos encontramos para nos alegrar e celebrar o nosso encontro divino. Não, irmão, não é nada disso, não.
Porque para isso nós podemos pegar os carros ou o avião, ir para um lugar, ficarmos juntos, temos um jantar abençoado, tirarmos 5 dias de férias e se divertir como direito de todo ministro da palavra. Não, irmão, não é isso que nós bolamos. Nós bolamos uma conferência visando você, para que você aprenda a viver o sobrenatural de Deus, para que você viva destravado, para que o diabo não pegue você, para que o diabo não assalte você. Ah, irmão, eu deixei o carro uma certa vez com um colaborador da minha igreja, dei a chave do carro e falei, meu irmão, o que você precisar, esse carro é para vocês trabalhar e fazer as coisas da igreja. Aí eu cheguei nesse irmão, faz um tempo isso, e eu disse, e aí? Fez aquilo lá que eu te pedi? Ô pastorzão, é que o senhor esqueceu de deixar combustível, dinheiro para o combustível? E aí, eu não fiz não. Eu falei, rapaz, bota a chave no contato lá. Ele botou a chave no contato, falei, olha o ponteiro, o tanque, se você fizer uma curva, vai derramar gasolina, está transbordando até a boca. Puxa, pastor, eu não sabia. Pois é, tinha o tanque cheio, a chave do carro, habilitação para dirigir, carro documentado e licenciado, e não foi fazer o que tinha que fazer. Por quê? A falta do conhecimento. Ele tinha tudo, mas não conhecia sobre o que tinha. Quando você age na ignorância, sem saber o que é direito seu, automaticamente você não consegue viver uma vida plena. Aí como crente sofremos. A doença pode alcançar um crente? Pode, mas não deve ficar. A miséria pode alcançar um crente? Pode, mas não deveria. Por quê? Porque tanto a doença quanto a miséria Jesus levou para que eu vivesse uma vida plena. Agora, por que nós não atingimos isso? Porque Satanás vai lançando as suas setas, os seus mísseis, nos enfiamos no mundo mais do que na presença de Deus, automaticamente nós ficamos fracos, doentes. E Paulo dizia que uns ainda dormiam, morreram, perdendo o melhor. Tomara que esses 5 minutos de silêncio façam você refletir. Irmão, porque o sonho do nosso coração é assistir a prosperidade de Deus na sua vida. O desejo de todo ministro, de todo pastor, é ver os resultados daquilo que nós estamos pregando vindo sobre você. Então não pode vir para uma conferência dessa e sair da mesma forma. Não. Com a gente aqui não. Você vai sair daqui pipocando. Amém? As manifestações de Deus começam a fluir quando você, nesse ambiente de expectativa, começa a agarrar como um pitbull. Pá, isso é meu. Pá, isso aqui é meu. Pá, não vou sair do mesmo jeito. Pá, você começa a pegar a palavra e falar, é meu, essa porção é minha. Se o vizinho não está recebendo, é um problema dele. Eu vou pegar a minha parte. O poder da expectativa é maravilhoso, irmão. Olha, um certo homem foi pregar num certo lugar, a multidão estava esperando aquele grande evangelista. Você deve conhecer esse testemunho. De repente o voo desse evangelista atrasa, alguém sobe para dar o recado, pega o microfone e começa a gente levantar muleta, cadeira de roda, nego pulando, dançando, comemorando, sendo curado e curado e curado e curado. Depois que acaba tudo aquele forfé, o rapaz pega o microfone e falou, só vim avisar que o voo do ministro atrasou e daqui a pouco ele vai estar aqui ministrando a palavra. O que eu quero dizer é que a expectativa que eles estavam no ministro era tão grande de que Jesus ia operar por meio da vida dele, que pouco importava quem pegou o microfone. Eles viram um movimento lá, receberam somente pela expectativa. A expectativa, irmão, que você cria na palavra de Deus é o segredo, combustível do seu milagre. Está comigo? E aí, vivendo assim, vai chegar um momento que você não vai mais viver de milagre. Porque é diferente você precisar de um milagre e você ser o milagre. Eu digo lá na nossa igreja, nós estamos trabalhando uma frase muito interessante. Deus falou conosco sobre 2019 para nós ser o ano de favor e de graça, onde coisas aconteceriam na velocidade do Espírito. Eu preguei essa mensagem aqui para vocês e nós falamos sobre velocidade do Espírito. Eu acho que você deve se lembrar. E nós falamos muito sobre ser favorecido. Então, na porta da nossa igreja, quando você chega, os nossos diáconos, recepcionistas, grupo de jovem, nossas crianças com cartazes na frente, elas vão pegar na tua mão e vão dizer, você é um favorecido de Deus. Todo mundo impregnou esse negócio na igreja. Sabe o que está acontecendo, irmão? As portas estão se
abrindo para aquele povo como porta de shopping center. Você se aproxima da porta do shopping, o sensor identifica, alguém maior do que eu tem que passar. Então aí os testemunhos que eu estou pegando, que eu estou colhendo, acredito que alguma dessas coisas deve ter acontecido por aqui, porque eu converso muito com o pastor Vitor, e ele me conta tanto testemunho, coisas boas, bênção de Deus, mas pode acontecer mais, se você tiver expectativa de que o favor e a graça de Deus está do teu lado. Aliás, Deus está no teu time, Deus não está contra você, não tem como dar errado, você nasceu para dar certo, irmão, ninguém vai parar você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Está comigo? Olha para quem está do teu lado, diga: você é um favorecido. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está em você, ele vive em você. Amém? Então veja que interessante, com essa onda de WhatsApp, algumas besteiras acontecem, eu fico indignado com isso. Esses dias eu olhei a cantina da minha igreja, e aí eu estou lá, pastorzão, olhando a cantina da igreja, a juventude tudo lá sentada. Bonito ver a juventude dentro da igreja, é ou não é, gente? Acabou o culto, paguei as luzes. Eu não apago as luzes para mandar o povo embora não, só quando passa das 10. Aí desliguei os ares condicionados, falei para os diáconos: desliga os ares condicionados aí, apaga as luzes aí, deixa só a luz da cantina lá de fora. Quando eu olhei para a criançada, e alguns... Tem criança e criança. Tinha uns crianças e umas crianças lá. Ninguém trocava ideia, ninguém conversava, todo mundo com cãibra no dedo. Depois vim orar para o pastor, né? Pedir para o pastor orar para o dedo sarar. Estava lá. Tem gente que está com tendinite nos dedão, vi. Nunca viu isso não? Porque não larga o WhatsApp por nada. Aí está lá, não, estou trabalhando Instagram, Facebook, curte, descurte, curte, não vê e vai. Aí... Irmão, é muito fácil saber se você está falando com santidade no seu celular. É só perguntar para o pastor: pastor, tem como você liberar um dia para eu colocar o meu celular na tela da igreja? Está nesse nível? Se está nesse nível, tu está santo, irmão. Se não está, tu vai ter que se santificar. Vai jejuar para ter vitória. É brincadeira. Então, estava todo mundo lá com o dedo lá, pá. Eu olhei aquilo, me deu indignação, irmão. Porque existiam pessoas, uma sentada do lado da outra, que podiam se tornar amigos. Não existe nada melhor nessa vida do que o relacionamento, irmão. Relacionamento é melhor que dinheiro. Ah, pastor, me dá um dinheirão que eu largo todos os meus relacionamentos. Você não vai ter nem onde gastar, bobo. Sem relacionamento você não compra no comércio. Sem relacionamento você não toma um sorvete da hora. Porque a gente não toma um sorvete para nos fazer feliz. Você toma um sorvete para pôr no Face e mostrar que você está tomando. Ah, para. É verdade. O cara vai tomar um café, ele nem saboreia o café, porque a hora que ele tira 5 fotos, na sexta, ele vai tomar, o café tá frio, tá ruim pra caramba, e nos comentários tá tudo lá: café benção, ei pastorzão, ei, coisa boa, aí top, hein? Que top nada. Acha que tá abafando e está fora do propósito. Não que seja errado você fazer isso, mas faz como eu. Lília colocou o café para mim, ela virou. Quando ela voltou, e o café? Eu falei: já tomei, aqui é bico de aço. Aí o Vitor falou: não, é pastor, ele sabe que tem que correr, não pode atrasar. Eu tomo café que eu nem sinto mais o quente dele, irmão. Café e pimenta é comigo mesmo. E aí, irmão, não põe pimenta no café não, é só na comida. Você entender direito aí. Então, não, aquele pastor tomador de café com pimenta. Não, café com pimenta nunca tomei não, deve ser ruim pra caramba. Então você pega a situação e você começa a comparar com a pessoa do Espírito Santo. Os jovens tendo a chance de se relacionar, de se construir. Aí o infeliz, para não falar outra coisa, arruma namorada pela internet e não arruma a irmãzinha da igreja. Fala comigo, fala Deus. Recebe o teu doce, filho. Então, aí eu estou lá olhando, vejo aquilo, eu fiquei indignado. Eu falei: Tiago, vai lá e puxa o fio do Wi-Fi. Eu tenho um Wi-Fi público e um Wi-Fi da igreja para trabalhar. Tira lá o fio. Aí veio gente: pastor, tem como me dar a senha da outra internet, que essa aqui parou de pegar. Foi o cara de pau. Senta lá, come teu salgado que já esfriou e tenha comunhão com teu irmão, com teu colega de igreja. Que coisa ridícula isso. Agora, se eu fiquei decepcionado de ver os meus membros não se relacionando numa cantina, todos mexendo no WhatsApp, você imagina você carregar a presença do Espírito Santo dentro de você e passar uma semana
sem ter comunhão com Ele, vir para o culto no domingo, erguer a mão e achar que está tudo certo. Como é que eu quero o sobrenatural de Deus, se para o Senhor eu mando um lanchinho, um pãozinho lá com manteiga, e para o mundo eu me embebedo, eu faço tudo, eu trabalho, eu corro atrás, eu vou no mercado, cuido da família, tudo isso é lícito. Eu faço tudo o que tem que fazer, aí quando me sobra um bendito tempo, detalhe, se eu pegar uma praia, for um feriado emendado, carnaval, eu já não vou para o culto. Quer dizer, eu dou o pior para o Senhor e quero receber o melhor dele. O pior que você tinha que dar para Deus, você já deu, Ele levou na cruz seus pecados e deu a bênção. Agora, você tem que todos os dias apresentar a Ele, mãos santas erguidas, sacrifício de louvor e viver para a glória dEle. Você tem que viver para manifestar a glória de Deus todos os dias. Você tem que acordar. Existe um livro de Benny Hinn chamado Bom Dia Espírito Santo. Muitas pessoas criticam esse livro. Eu procuro pegar a parte boa desse livro, que são 90%. Aquele livro ensina você a ter comunhão com o Espírito Santo, trabalhar a tua vida com Ele, sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma presença, Ele é uma pessoa. Ele não é um sentimento, Ele é uma pessoa. E Ele também não é um agiota que você só fuça, vai falar com Ele a hora que você precisa de grana. Irmãos, o Espírito Santo é a pessoa que você deve ter mais comunhão, mais intimidade. Por quê? Porque se você tem um relacionamento acertado, você tem a tua vida toda de sucesso. Diga assim: Deus é o dono. Diga: Deus é o dono. Deus é o dono. Aí você tem a chance de ser sócio, parceiro dele, para viver uma vida plena aqui nessa terra. E nós abrimos concessões, negociamos princípios, trocamos princípios por preferências. Nós trocamos ouro por bronze. Nós queremos negociar, sabe? Hoje vou para o culto, amanhã não vou. Hoje oro, amanhã não oro. Oração é estilo de vida, irmão. Não é uma opção. O Espírito Santo e viver na presença, na manifestação da presença dEle, não é uma opção como você que compra um carro. Quem tem carro aqui completinho, com ar-condicionado, direção hidráulica, quem tem? Quem não tem já levanta pela fé, recebe. Tem gente que levantou até o pé, né? Oh, é para mim, Senhor. Glória a Deus, irmão. Você tem que crer para sair do Fusca. Eu criei para sair do Fusca, fiquei declarando meu chevetão, irmão. Consegui um chevetão 5 marchas álcool. Fiquei crendo, minha filha nasceu, eu falei: amor, nós vamos ter um carro 1000 econômico. Eu estava crendo para economia. Aí comecei a crer para um Cliozinho. E fiquei crendo. Deus me deu um Clio. O cara está com o Fusca e fica declarando a BMW. Você não vai chegar nem no Chevette, filho. Tu tem que subir degrau por degrau. Então você dá um passo aqui: pastor, mas eu já vi alguém que não tinha nada e ganhou. Graça, bonitão. É favor. Mas o teu processo de crença e declaração da fé, suba degrau por degrau, passo por passo, que você vai ver as coisas funcionarem. Você se motiva até mais, você vai alcançando pedaço por pedaço. Eu não cheguei na minha cidade pedindo 10% dela. 106 mil habitantes, 10%, eu teria que ter uma igreja de 10.600 pessoas. Não, eu não cheguei negociando assim. O meu processo de intercessão foi: entrei na cidade e disse: amor, vamos fazer compra? Ela: vamos. Eu falei: aproveita para comprar. Ela: por quê? Falei: porque daqui uns dias você não vai nem conseguir andar no mercado, que os membros vão ficar pedindo para você orar, para você conversar com eles, dar atenção. Ela: ai, credo, amor, né? Nem começamos o ponto de pregação ainda. Eu falei: ah, mas isso aí vai acontecer num processo muito rápido. Ela: amém. Aí eu ia no mercado e falava: compra, filha, pode comprar, senão daqui uns dias vai ser igual lá na capital. Eu vim de São Paulo, capital do estado, e eu comprava de madrugada, saía do Rema, eu fechava o Rema, eu trabalhava na escola, eu fechava o Rema 11 e pouco da noite, levava, seguia o meu pastor até a porta da casa dele, ele entrava para a casa dele, eu pegava o beco para minha casa, eu ia fazer compra no Walmart, no Pão de Açúcar, onde tinha 24 horas, Extra e outros supermercados lá, e fazia compra de madrugada, via alguns artistas comprando lá, porque eles gostam de ir de madrugada também. É tão gostoso que não tem ninguém no mercado. E eu falava para ela: fica atento, isso vai acontecer aqui tão rápido, tão rápido, tão rápido. Ela: não, amor, e tal. Aí, nós conseguimos fazer a fundação da nossa igreja. Saímos da casa e fomos, com 4 meses e meio, 45 pessoas dentro de uma sala. Corremos para o salão, alugamos o salão, menos de um ano cabia 100 cadeiras, o salão já estava cheio.
Aí pegamos e começamos a olhar para uma boate que tinha lá na frente. Os caras bebiam, enchiam a cara de cachaça, quebrava a garrafa na minha porta, dormia na porta da igreja, mendigo fazia cocô lá na porta, coitados diáconos, diaconisas, tinha que ir lá, já tinha pouco, tinha que ir lá limpar aquela sujeirada toda. Eu comecei a olhar para aquela boate, eu falei, eu não sei o que vai acontecer com eles, o futuro deles, não sei, mas que eu vou para aquele prédio, eu vou. Eu vou para aquele lugar. E eu olhava e declarava, olhava e declarava, olhava e declarava. Alguém me disse assim, mas lá tem um posto de gasolina. Eu acho que não vai dar para abrir a igreja lá não, porque tem posto do lado. Aí o posto faliu. Quebrou. A dívida era tão grande que ninguém queria arrendar aquele trem. Eu falei, ai, meu estacionamento da igreja ali, que bênção. Aí fui para lá, fui com os pastores amigos meus lá. Falei, cara, eu vou entrar aqui nesse prédio. Os caras, amém, pastor, amém. Vai crescendo aí, vai declarando a palavra, que tem pastor que pega junto, né? Tem outros que te joga logo um cal na fé, né? Vai com calma, pastor, você está muito emocionado. Mas teve uns que pegou junto. E eu vou vir para esse prédio. Olhava para aquele prédio, irmão, eu nem sabia quanto era o valor. Na época eu acho que estava em média de 11 a 12 mil reais mês. E eu olhava e eu dizia, eu vou vir para cá, não sei como, mas eu vou chegar até aqui. Há um favor sobre nossas vidas. Irmãos, enchemos aquele lugar. Passados-se 3 anos que eu mandei a proposta, negociando, nada acontecia, eu esqueci, descansei, fiquei firme no Senhor. Uma certa vez fechei negócio em um lugar, e o lugar que eu fechei tinha 3 galpões. Eu falei, tem tudo para dar certo aqui, 3 galpões, um eu faço todos os departamentos infantil, o outro eu faço tais coisas e o outro eu faço a igreja. E começou a encher, eu quebro e faço outro galpão, igreja também. Falei, aqui vai caber umas 500, 600 pessoas, imaginei eu. Fechei o contrato, assinei o contrato, tinha um alfinetezinho aqui dentro, fazendo assim, tic, tic, voodoo. Já viu? O cara pega o bonequinho e fica, tem. Pastor, tem isso na igreja? Tem uns irmãos que ficam fazendo voodoo, viu? Aquele obreiro não falou oi para mim. Aquele diácono fica lá pitacorando. Vai vir juízo, hein? É brincadeira. Então eu comecei a sentir aquele desconforto, mas não sabia o que fazer. Eu precisava sair, não cabia mais a gente lá. E aí o dono do prédio, que fizemos uma amizade boa, ligou para um dos diretores da minha igreja e disse assim, pastor, está com você? O irmão falou, não está. Ele falou, então diga para ele que eu precisei ligar para o meu advogado e rasgar o contrato, porque eu estou vendendo o prédio para uma outra pessoa e bababá. Eu falei, olha, declaramos que seria ali, não aconteceu, eu sei que quando eu entrego o meu ursinho, tem um outro urso muito maior atrás. Café dos homens no sábado à tarde, poucos dias depois, um dos gerentes, ex-gerentes daquele posto vem nesse café a convite de alguém que eu não sei quem, só pode ser o Espírito Santo, e ele diz assim para mim, pastor, está pequeno aqui, era só o culto de homens, está todo mundo cheio, suado, está ruim esse lugar, por que o senhor não vai para aquele outro ponto lá? Eu falei, tu tem minha proposta lá, eu já mandei para você. Ele falou, posso mandar de novo para o dono lá em São Paulo? Eu falei, pode, mas o cara não negocia, não tem acordo. Ele falou, não pastor, mas agora eu acho que eles vão aceitar, há 3 anos já que eles não alugam, né? Eu falei, pois é, então manda lá. Virei as costas e saí. Isso foi num sábado. Domingo teve culto, o Senhor falou comigo, vocês vão para lá. Eu não anunciei para a igreja. Segunda-feira ele liga para um outro diretor da nossa igreja e ele diz o seguinte, avisa o pastor que deu certo. Quando ele me ligou, irmão, você já viu um cara ganhando na Mega Sena? Eu dava estrela, piruleta, orava em língua, calabachê santo, eu virei o crente da hora. Mas sabe o que é mais prazeroso? É que toda essa festa foi feita antes. Quando nós decidimos no coração e declaramos a palavra que lá seria o nosso lugar. Por que eu dei esse testemunho para você? Porque quando o Espírito Santo passa a te guiar, e eu vou falar disso na outra mensagem, a hora que você começa a ouvir a voz do Espírito, os sinais, as manifestações deles são muito mais certeiras do que você criar uma vontade para Deus habitar. Eu aprendi a não inventar coisa no reino de Deus. Eu aprendi a fazer o que funciona. O que funciona é, segue a palavra, segue o Espírito, que tudo vai dar certo. Então eu fui para aquele prédio, eu fui muito favorecido, irmãos. Recebemos oferta de tantos lugares, de pessoas que nem são membros da nossa igreja. Nós desfrutamos de favor em todo o tempo. A forma que chegou nossas cadeiras, a forma que reformamos aquele lugar, tudo fluiu
tudo deu certo de acordo com a vontade de Deus. Agora, por que andeis ansioso? Preocupado? Ed do Fresney uma vez pregou uma mensagem, eu estava nessa mensagem, ele dizia: não andeis por aí dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Sabia que a maior parte das pessoas que não recebem de Deus, não recebem pelo medo ou pela ansiedade? Não andeis ansioso. Aquele que cuida dos lírios do campo, das aves dos céus, está cuidando de você. Hoje Ele está cuidando de você. Nesse exato momento Ele está fazendo grandes coisas aqui. Eu quero te dar um exemplo. Há alguém com dores no seu braço direito? Uma mulher aqui que está com dor no braço direito? Levante, irmã, em nome de Jesus. Recebe cura vindo sobre o corpo dela agora. Pai, a tua unção, louvor pode subir, a tua unção se manifestando agora aqui, no nome de Jesus. Cura se estabeleça. Dor saia, dá o fora, desapareça, no nome de Jesus. Levanta os dois braços, minha irmã, com fé. Levanta, abaixa os braços, abaixa, solta os ombros assim, olhe para mim. Solte os ombros, levante. Respira fundo e ergue, abaixe. Que dor é essa que você sentia? Há quanto tempo isso? Mais ou menos. Um mês. Fez exames? Só sente as dores. Estica os dois braços para mim. Dor, você nunca mais vai voltar. É o dia dela. O Senhor a encontrou. No nome de Jesus. Mexe com fé. Dobra os braços, como quem pega um peso. Levanta os braços, minha querida. Levanta. Cadê a dor? Quem conhece ela aqui? Alguém conhece ela? É sua filha? Doía, mãe? É? Ah, é? Não o quê? Tem um microfone de mão? Eu quero ouvi-la. O Espírito Santo está fazendo coisas aqui. Aleluia. Maninho, por favor. Muito obrigado. Eu te amo, Senhor. Seu nome é? Alice. Mais baixinho um pouquinho. Alice. E a dor agora? Levanta os braços para nós vermos. Parece que está assim. Saiu, eu estava incomodada. Você não fazia isso aqui? Não estava fazendo. E para falar estava ruim? Não, só para me mexer assim até o pescoço. Vamos mexer esse pescoço aí. Ele é bom, amém? Nunca mais vai voltar. Aham. E aí eu disse hoje sobre o medo, tá vendo? Satanás tenta roubar a semente por causa do medo. Você nasceu para dar certo. Você é favorecida. Você é curada pelas pisaduras dele. Nunca mais vai voltar. Eu vejo um grande contrato sendo fechado. O Senhor me mostra recursos chegando na tua mão. Não sei como, nem sei do que se trata. Mas Ele disse para mim que algo extraordinário vai acontecer antes de março fechar. Fique pronta. Amém? Deus abençoe. Alguém aqui que está com a coluna travada? Eu sinto de orar por um homem que sente dores aqui do lado direito.